A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: como serão aí os juízos de Deus no período tribulacional? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Eu já quero convidar para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que outras pessoas venham ser abençoadas com este conteúdo. Mas vamos para a temática que será abordada por meio deste vídeo. Sabemos que o período tribulacional ele é composto por 7 anos, né? É a 70ª semana de Daniel, que está escrita em Daniel capítulo 9, versículo 27, né? A Bíblia diz que quando o anticristo surgir, ele fará um tratado de paz, de uma falsa paz com Israel por uma semana, né? E essa semana é uma semana que compreende 7 anos. No meio desses 7 anos, ele vai quebrar o pacto que fez com Israel, vai começar a perseguir Israel e outros pontos. Mas o período tribulacional é aí um período de 7 anos, né? Todo esse período de 7 anos corresponde aí aos juízos de Deus que serão derramados especificamente contra aí os adoradores da besta, aqueles que seguem o sistema anticristão. E sabemos que esses juízos, quando nós lemos a literatura apocalíptica profética, percebemos que o juízo de Deus é formado por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? E cada vez mais esses juízos vão sendo ou vão ficando mais intenso sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que não participaram do arrebatamento da igreja, né? Lembrando, né, nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja ela não passará por este período, pois esse período ele trata de forma específica com Israel, né? Pois a grande tribulação, o período tribulacional é um julgamento para Israel e sabemos que muitos israelitas vão se converter, né? Temos aí a visão de 144 mil, 12 mil de cada tribo se convertendo na primeira metade do período tribulacional. Então, no período tribulacional, sem dúvida, haverá sim salvação. Pessoas vão se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o período tribulacional é composto aí por 7 anos e os juízos de Deus serão aí lançados sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que estiverem aqui na terra, não de forma concomitantes, ou seja, os juízos não será ao mesmo tempo. Os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças não serão lançados na terra ao mesmo tempo, mas entendemos que os juízos de Deus sobre aqueles que não provaram do arrebatamento da igreja, aqueles que se aliarem ao anticristo, será sequencial, né? Tendo aí, né, quando nós olhamos na literatura apocalíptica profética, percebemos que o período tribulacional ele começa com as aberturas dos primeiros selos, né? Quando os selos vão sendo desatados, vai acontecendo cada vez mais uma coisa terrível, uma coisa que trará juízo sobre aqueles que estiverem aqui na terra. E sabemos que esse período tribulacional, né, ele é composto de duas etapas, né? Não quero dizer aqui que a primeira metade do período tribulacional não está dentro do contexto do período tribulacional. Pelo contrário, todos os 7 anos corresponde
ao período tribulacional, a grandes catástrofes que acontecerá aqui na terra. Mas esse período tribulacional é dividido em duas partes. Primeira parte acontece a tribulação e segunda parte a grande tribulação propriamente dita, né? Então sabemos que a grande tribulação será quando os juízos de Deus for mais intensificados sobre os habitantes, aqueles que estiverem aqui na terra. Então, grande tribulação quanto grande tribulação, todas essas duas palavras, né, entra dentro de um só contexto, que é o período tribulacional. Então, o período tribulacional cada vez mais ficará aí intensificado. Os juízos de Deus serão mais severos cada vez mais, até chegar na grande tribulação propriamente dita, né, o qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou para os seus discípulos na pergunta tripartida, onde está escrito em Mateus capítulo 24, né? E podemos ver ali a pergunta tripartida dos discípulos: quando serão estas coisas, né? Quando acontecerá tudo isso? Quando será o fim do mundo? E Jesus começa a responder a ele, né? E por causa dessa pergunta tripartida, Jesus muda a ordem, né, do sermão profético, mas sabemos que dentro do sermão profético, nesse parêntese que Jesus abre para responder a pergunta tripartida dos discípulos, ele fala sobre o princípio das dores, fala sobre a grande tribulação, fala sobre o arrebatamento, fala sobre a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Então, nessa pergunta tripartida, Jesus fala desse período propriamente dito grande tribulação, né, onde os juízos de Deus serão mais intensos sobre os habitantes da terra. Vamos ler para tomarmos base. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 21, vai dizer assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, essa grande aflição, essa grande catástrofe que está para acontecer, né, será propriamente dita na grande tribulação, que é aí a segunda parte do período tribulacional, que é composto aí por 7 anos. Repito, não é que o primeiro período foge do contexto de tribulação, de juízos, mas o primeiro período de tribulação, os juízos de Deus começarão a ficar, de certa forma, mais intenso, mais intensificado. Ao decorrer do período tribulacional, né, podemos ver aí esse juízo sendo mais intenso, cada vez mais intenso, até chegar nas 7 taças, né? Lembrando que eu falei, o período tribulacional ele é composto por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. As 7 taças, a Bíblia vai dizer que é onde se consome, né? Onde é consumada a ira de Deus. Então, o período aí, a grande tribulação propriamente dita, né, acaba nas 7 taças que serão aí derramadas sobre a humanidade, aqueles que não provarem do arrebatamento da igreja. E ler Apocalipse capítulo de número 15, para nos dizer assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então veja que as 7 taças é a consumação da ira de Deus sobre os habitantes da terra, sobre aqueles que seguem o sistema anticristão. Aí no capítulo de número 16, né, podemos ver aí uma ordenança
para que cada anjo derrame a sua taça sobre lugares específicos e lugares determinados. Veja o capítulo de número 16, que começa assim. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que tornou-se em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Aí veja o versículo de número 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então, percebemos, os juízos de Deus serão mais intensos, nessas taças que serão derramadas. Não é que no toque das 7 trombetas o juízo de Deus não tenha já começado. Sabemos que o juízo de Deus começa nas aberturas do selo, capítulo de número 6, e vai até o capítulo de número 18, pois no capítulo 19 apresenta Cristo vindo juntamente com a igreja visivelmente em poder e grande glória para Israel e para as demais nações. Então, como eu falei, o período tribulacional é composto de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, os selos serão abertos na primeira metade, as trombetas serão tocadas na primeira parte, que é chamada de tribulação, e as taças, que são os juízos mais severos de Deus sobre os habitantes da terra, será aí derramada na segunda metade do período tribulacional, onde a própria Bíblia vai dizer que é consumada a ira de Deus. Veja o capítulo de número 15, vai dizer: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, as 7 taças é a consumação da ira de Deus, E cada vez que os anjos vão derramando, vai acontecendo coisas catastróficas, e a Bíblia vai dizer que chega ao ponto que esse período tribulacional, a grande tribulação propriamente dita, será tão intensa que em Apocalipse capítulo 16, versículo 10, os homens morderão a sua própria língua. Veja, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Essa besta aqui é uma referência ao anticristo, Devemos entender isso. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então, essas últimas taças são aí os juízos mais severos de Deus sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que profanam o nome de Deus e sobre aqueles que não se arrependeram de suas maldades. Então, este foi mais um vídeo. Então, os juízos de Deus não será algo instantâneo, será algo progressivo, sequencial e não concomitante, não será ao mesmo tempo, será de forma sequencial. Os selos serão abertos, acontecerá coisas catastróficas, depois vem aí as trombetas, depois vem as taças, onde serão aí consumada a ira de Deus. Amém? Então, o período tribulacional, ele é composto por 7 anos,
E cada vez mais esses juízos serão intensos, onde chegará a grande tribulação propriamente dita, né? Então, este foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.